Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos nessa live que a gente vai fazer com amor no coração, aqui eu e meu pai, hoje que é um dia de celebrar, que é um dia das mães, né? É um dia importante para muita gente. Hoje a gente vai falar de várias coisas gostosas e outras do ouvido que às vezes atrapalham a gente de ter um dia gostoso, né, pai? Sem dúvida. Boa tarde e a todas as mães presentes, os meus cumprimentos e que hoje tenha sido um dia de bastante festividade e harmonia. Com certeza. E como a nossa live sempre é inclusiva, a gente dá os parabéns aqui para quem é mãe, né? Eu reforço os parabéns também, mas a gente quer exatamente que todo mundo se sinta parte. E aí a gente conecta lembrando que todos nós somos filhos, né? De uma mãe presente ainda, presente pertinho, presente em outra cidade ou ausente aqui do plano físico, né? E nesse sentido a gente vai conectar todo mundo para que essa live possa alcançar os ouvidos, o coração e a mente de todo mundo que vier aqui, certo? Deixa eu até colocar aqui, pode falando, pai. Sim. Ouvidos. Então, essa é uma oportunidade de confraternização entre os familiares e também uma oportunidade de discussão sobre a vida, tá? E essa discussão sobre a vida, principalmente daqueles que não estão no dia a dia de vida, porque as mães criam os filhos para o mundo, né? E os filhos se vão. Então aquele aconchego inicial vai se perdendo ao longo do tempo. Então hoje também é uma oportunidade de lembranças, de confraternizações e de discussão fundamentalmente das divergências. É, exatamente. Contem aí como é que tá sendo o Dia das Mães de vocês. Vão escrevendo e a gente vai conectando dentro dessa proposta de ser uma live boa para todo mundo. Sandro Roberto dando parabéns para todas as mães, eu agradeço. Boa tarde, doutora Tani. Boa tarde, senhor Vladimir. Boa tarde a todos. Feliz dia para todas nós, mães abençoadas. É isso aí, Márcia Lima, muito bom ter você aqui. Rodovi 12, feliz dia das mães, bom domingo a todos. Karen Onofre, Karen é uma fono que te fala assim, meu amiguinho. Adora você, né? Olha aí, pra quem não conhece meu pai, já faz um tempinho que ele não vem aqui, né? Mas ele vinha com uma certa frequência aqui, acho que todo mundo aprendeu a gostar aqui dos comentários deles. Glaucia, bem-vinda, etc. Boa tarde, maravilhoso, junto da minha família. Que bom que seu dia foi assim, Eulina. Muito legal. Heloísa entrando, Maurício, e vamos que vamos, né? Feliz Dia das Mães, então, para todo mundo também. Se alguém acha que o Dia das Mães não tá tão gostosinho por qualquer questão, só escreve aí pra gente, porque hoje também, como a gente sempre gosta, é uma live de acolhimento, tá? A gente vai juntar a questão da celebração, né? Dia das Mães, em geral, muito amor no coração, mas a gente vai juntar com os problemas que a gente estuda aqui de zumbido e hipersensibilidades auditivas, tá? Mas como sempre, hoje estamos... Como sempre, e ainda mais hoje que estamos em dupla, a ideia é aproveitar para a gente poder entender um pouquinho mais, mas sempre nessa vibe de acolher quem pode não estar num bom momento, tá bom? Olha só, a Ninha perguntando, boa tarde, em algum momento da vida já teve zumbido, doutora? Tá perguntando se você já teve. Eu não sei se ela sabe que eu já tive. E faz parte do assunto de hoje. Você já teve zumbido, pai? Não, eu não tive, nem os meus irmãos. Eu venho de uma família de 6 homens. Tá? E embora eu tenha saído de casa relativamente cedo, mas nenhum dos meus irmãos adquiriu zumbido, ou contraiu o zumbido, né? É curioso falar adquirir ou contrair. Contrair parece uma doença contagiosa, né? E não é. Mas não é. Muitas bênçãos e amor no coração para todas as vidas do Rio Grande do Sul, inclusive as mães que estão lá, com certeza. Feliz todos os dias e a todas as mães, é isso aí. Ó,
Só R. Silva tá escrevendo aqui. Não foi como eu esperava. Segura aí que já já a gente quer saber. Aliás, se você puder dar uma resumidinha, o que você esperava? Para daí a gente saber por que não foi. Desse jeito vai ser ótimo, tá? Ops, espera aí que eu tenho que lidar com essas letrinhas aqui. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Quem mais? Deixa eu fazer com a minha direita, que a esquerda aqui é meio... Graças a Deus foi bem, que bom, ó, todo mundo entrando. E vamos ver o que a gente consegue tirar aqui. Então, meu pai não teve zumbido, eu tive, e foi numa questão com a mãe, mas a gente vai aqui desenvolver um pouquinho para vocês, né? Então, como que a gente junta esse assunto de celebração, de Dia das Mães, com os problemas do ouvido, né? Vocês sabem que a gente trabalha com zumbido e hipersensibilidades auditivas, e me veio muito forte numa conversa que eu tava tendo com ele e a Isabel na quarta-feira, né? A gente tava vendo aqui o quanto algumas pessoas com problema de ouvido se sentem limitadas para celebrar qualquer coisa, não só o Dia das Mães, por causa dos ouvidos, né? E aí a gente colocou para falar para vocês de pessoas com zumbido que piora na hora de eventos mais ruidosos, tá? Porque tem que lembrar, pai, que tem muita gente com zumbido que sofre só no silêncio. E quando vai para celebração, tá de boa. Mas tem o outro povo que quando vai para o som um pouquinho mais alto, o zumbido piora. Então, um evento social, mesmo que seja gostoso, junta a família, toma uma cerveja, dá risada, custa, entre aspas, custa para os ouvidos de quem tem este tipo de zumbido, que é aquele que faz uma crescida temporária com eventos mais barulhentos. E tem as pessoas com os ouvidos sensíveis a sons. Mesmo que não tenha zumbido, o volume dos sons da vida é percebido como se fosse mais alto do que o que realmente é na verdade. Então vamos supor, um som de 50 decibéis, que é parecido com um tom de voz normal, entra pelos ouvidos e aqui o cérebro percebe como se tivesse 65 ou 70. Parece uma amplificação. Então, isso chama hiperacusia. E também tem as pessoas com ouvido sensível a sonzinhos, que são aquelas com misofonia. Por exemplo, a mastigação de pessoas... Porque, em geral, quando você vai celebrar, você vai comer ou beber alguma coisa junto. Então, as pessoas com misofonia podem ter incômodo com a mastigação de alguém durante o almoço do Dia das Mães, por exemplo. Pode ter o incômodo com o deglutir da mastigação ou da bebida, né? Pode ter incômodo com o pigarrear ou com o barulho dos lábios começando ali a fala, né? Então, isso tudo, essas três situações do ouvido, poderiam estar freando a pessoa, distanciando a pessoa de curtir o Dia das Mães ou qualquer outra celebração. Faz sentido para você? Faz sentido, porque, de certo modo, todos nós temos expectativas. E a expectativa de um encontro, de uma festividade, nem sempre essa expectativa sai da maneira como você esperava. E geralmente não sai. Pode sair melhor, pode sair pior. E geralmente quando sai pior, é sempre assim, né? Quando sai pior, a marca é maior e aquela ansiedade demonstrada emocionalmente, pode refletir sim e acelerar o processo do zumbido naquele momento que você diz que dá um pico. Exatamente. Então aqui, ó, sou R. Silva. Ela tá respondendo aqui o que eu perguntei. Qual que era a expectativa, né? A receptividade da minha mãe não foi boa. Ela tava em crise. Consequentemente, o meu zumbido piorou. Sou R. Silva. Se você puder escrever para mim o seu primeiro nome, isso é uma coisa, eu já vou gostar.
Senão eu continuo te chamando de sou. A outra coisa é meu coração aqui. Lembra, tô fazendo a live com cabeção, com ouvido e com coração. O meu coração aqui tá sugerindo de eu chamar você para conversar ao vivo aqui com a gente. Então, se você se sentir bem com isso, você me avisa e clica, volta lá para cima no chat, põe esse chat todo lá para cima e localiza um botão ali no canto inferior direito, tá? Que tá escrito lá, logo que você entra, tá escrito pedir para participar, solicitar, participar, um negocinho oval, e você clica ali, tá? Enquanto isso, vou responder todo mundo, mas é só se do meu coração chegar bem no seu, tá? A gente não se incomoda com o estado do cabelo, da roupa, da casa, tá? É como se fosse uma oportunidade, vê como soa pra você. Agora vamos lá. A Simone tá falando, eu sou diferente, eu esqueço, mas a caixa de som não pode ficar próxima. Não gosto muito de falar porque choro quando falo em zumbido. Simone, olha lá, vamos dividir, ver tudo que te vem, você vai falando também. O que me vem? A caixa de som não pode ficar próxima. Ainda bem que não pode ficar próxima. Porque a caixa de som nunca é para ficar próximo de ninguém, mesmo sem zumbido. Mesmo com o ouvido top de linha, a caixa de som não é para ficar perto. Caixa de som em evento é como se fosse fogo. O fogo para a pele, o fogo para o ouvido. Quanto mais você estiver distante, mais você está em segurança. Faz sentido? Total. Que bom. Evidentemente. E geralmente, quando você vai em um evento e você quer conversar, o som mais alto te impede até de conversar. As pessoas ficam estáticas, além do dano físico, né? Perfeito. Às vezes tem um certo volume que anima, que, né, injeta energia, vamos conversar, vamos dar risada, vamos dançar, mas tem o outro que já começa a atrapalhar a convivência, né? Perfeito, muito bom. Não, aí vem a outra parte, não gosto de falar porque choro quando falo em zumbido. Simone, escreve aí, que nem tô pedindo pra sua. Escreve aí, o que no zumbido te faz querer chorar quando você fala nele. Escreve que eu quero tentar dar conta aqui de vocês, tá? Suponho que seja considerar que o zumbido é algo altamente negativo. E quando você considera que é altamente negativo, você não vê caminhos. E a emoção fala mais alto nessa situação. E o choro é uma demonstração da emoção. Com certeza. Com certeza. Vamos só ver se ela tem clareza do que é que essa vontade de chorar tá representando, né? Márcia Lima, para perda auditiva num ambiente com eventos, com muitas pessoas e música, interfere também, inclusive com o uso de aparelho auditivo. Márcia, muito bem lembrado. Tava falando de zumbido, hiperacusia e misofonia, mas você trouxe, obviamente, com muita precisão aí, o quanto o ouvido com perda auditiva também é um limitante da interação entre as pessoas numa celebração. Porque daí a pessoa quer ouvir, mas tem a dificuldade de entender, porque é diferente ouvir a pessoa no silêncio, numa conversa, e ouvir com o zum, zum, zum de fundo, que é o que a gente, em geral, imagina nas celebrações. Márcia, é isso mesmo. Bom, e depois a gente vai aqui, vamos só ver, levantar os problemas que vem e a gente vai dando as dicas aqui já já. A Dani tá falando, Dani Lessa, me incomoda os barulhos das pessoas de mastigar e os talheres nos pratos. Então, é exemplo típico de misofonia, porque ela já tem um incômodo com sons que são baixos. Não é que ela tá lá na caixa de som, né, que nem a Simone falou, incomoda, tá? E daí se abaixar fica tudo bem. Talher e barulho de mastigação já é baixinho. Então, é outra via de hiperativação ali no cérebro que freia, distancia a pessoa
do momento de felicidade ali com a família, tá? Típico exemplo de misofonia. Dani, obrigada pelo depoimento. Já já a gente vai falando aqui, ó. O meu Dia das Mães foi diferente. Hoje, tudo que passo com esse chiado insuportável não desejo a ninguém. Ninha, é seu primeiro Dia das Mães com um zumbido no ouvido, pelo jeito. É isso? Sim, tudo que você passa com o zumbido insuportável, a gente não deseja pra ninguém. Isso entendo perfeitamente. Vamos ver como é que a gente consegue ajudar vocês. A Sônia é R. Silva, Sônia Silva, obrigada. Veja se você sente de falar com a gente, eu abro o espaço aqui. Se você não sentir, tá tudo certo, tá? Boa tarde, tá? Darlene, quanto tempo! Quanto tempo, boa noite. Meu zumbido é alto só no silêncio. Não, desculpa, meu zumbido é alto no silêncio e alto em barulho, em um som ambiental alto. A diferença é que eu consigo esquecê-lo em ambientes mais barulhentos. Também tenho misofonia. Tá, então, Adonis Quintas está mostrando um exemplo bem típico também de associação de mais de um problema do ouvido. Quando eu vou falar para os alunos, né, sejam os médicos ou os fonoaudiólogos, a gente fala assim, zumbido nunca vem sozinho. Pode sair procurando, que em geral tem outro sintoma. O zumbido com perda auditiva, zumbido com ouvido tampado, zumbido com hiperacusia, zumbido com misofonia, zumbido com tontura, zumbido com dor de cabeça, dificilmente zumbido vem sozinho, tá? Às vezes ele é o que provoca o maior incômodo, a maior percepção, a maior limitação. Mas pode parar para prestar atenção no que mais que você tem além do zumbido, porque isso faz parte da estratégia de tratamento. É reconhecer tudo que está presente e aquilo que precisa ser tratado junto com o zumbido. Faz sentido, Adonis? Boa noite, grupo. Quem mais? Deixa eu ver quem mais aqui. Simone Pimentel, voltando aqui. Porque eu sofro há 24 anos. Ela tinha falado do que dá vontade de chorar. Uhum. Em vários otorrinos, exames, aromaterapia, etc. Não tive sucesso. Simone, vamos lá. Começando com você, tá? E começando com a questão do zumbido. Lembra, a gente tem zumbido, hiperacusia e misofonia para falar hoje. Zumbido há 24 anos ainda tá aí, né? E até hoje você não consegue falar nisso que dá vontade de chorar, tá? Conta pra gente, se der, em que situação que o seu zumbido apareceu, tá? O que você estava fazendo quando o seu zumbido apareceu há 24 anos? Veja, e aí, pai, vou te pedir ajuda. Olha só, vou contar assim, na linha do tempo de vocês, da gente. Passado, presente, futuro. Se o zumbido apareceu aqui no passado, e esse passado, no caso da Simone, já tem 24 anos até o presente, e até hoje ela tá chorando, ela não aguenta falar porque ela chora, alguma coisa muito, mas muito impactante deve ter acontecido. Por quê, Simone? Presta atenção com todo o coração. O cérebro, acredite se quiser, é seu melhor amigo. O cérebro é seu melhor amigo. Então, se eu for pensar em probabilidades, e aqui tá o físico... Aliás, você nem se apresentou, né? Aqui tá o físico nuclear, que faz a gente pensar assim, bem exatamente. O que acontece? Quando o zumbido nasce aqui na linha do tempo e ninguém trata, tá? Ou porque a pessoa não foi procurar ajuda, ou porque foi e pegou um dos otorrinos que fala, não tem nada para fazer, e a pessoa aceita. Ok. A maior probabilidade é o zumbido ficar estável, tá? Então, essa é maior. A segunda maior probabilidade é o zumbido diminuir, para quem não trata, tá? Para que é história natural do zumbido. Estabilidade, diminuir com o tempo, e a menor probabilidade é ele sair piorando. A menor. Então, se a gente puder já
tranquilizar o coração de quem tem medo de sair piorando, eu vou dizer que a chance não é zero, porque a medicina, tudo pode acontecer na medicina, mas a probabilidade dele piorar é menor. Aí alguém vai falar assim, mas o meu piorou. Eu não estou falando que a chance é zero, mas sim que em relação a estabilizar e a diminuir, sem tratamento a probabilidade é menor. Bom, aí o que a Simone, tá falando pra gente? Passaram-se 24 anos, ela pode estar na estabilidade. Não sei se diminuiu, se aumentou, não sei. Mas tem um negócio aqui, dentro da estabilidade do zumbido, que o cérebro, como sendo o seu melhor amigo, tem uma tendência enorme de pegar esse zumbido, vamos supor que o zumbido seja a caneta, tá? De pegar essa caneta e de tanto que ela é igual todo dia, fazer o quê? Botar aqui de lado. Tira da sua frente e bota aqui de lado. E para algumas pessoas, o cérebro bota aqui atrás, ó. A vida é para frente e você só percebe que você tem zumbido se você for olhar para ele, que é o que as pessoas falam. No silêncio, se eu prestar atenção, eu sei que ele tá lá, ó. Tô fazendo um esforço para ver. Por quê? Coisas muito parecidas, estáveis, o cérebro tem tendência de tirar da frente, porque para ele é contraprodutivo ficar com um negócio estável aqui na frente, tá? É que nem a gente que tá com a roupa aqui encostando na pele, estimulando o tato desde que a gente se vestiu, fica percebendo o tempo inteiro a roupa. É que nem a gente passar um perfume de qualidade que vai durar horas, né, que os outros vão perceber, e a gente ficar percebendo nosso perfume o tempo inteiro. É contraprodutivo. Portanto, o cérebro recebe a informação que vem, analisa, cataloga, e o que é estável tem tendência de sair da frente. Faz sentido? Total. Explica do seu jeito aí. Porque o nosso cérebro ele é formado por áreas diferentes. E as informações que chegam ao cérebro têm que convergir de tal maneira que aquela informação se torne coerente. E aquelas informações que são repetidas, de certo modo está ocupando espaço na memória. Então ela vai para que é aquilo que a gente chama de uma memória de longo prazo que fica guardadinha. Mas por algum estímulo que a gente imagina que os estímulos sejam sempre de natureza emocional, né? Pode ter picos e faz reaparecer aquilo que deveria estar guardado. O emocional pode ser, com certeza, mas o próprio barulho, um barulho de celebração, que é o que a gente está costurando aqui, que eu acho que talvez não tenha, um barulho mesmo, a parte física, comida, né? Podem ser gatilhos para uma piora temporária. Sim, né? Porque você, quando vai comemorar, é um ato emocional. Sim. Então você vai conciliar o ato emocional, aquela expectativa, com o efeito físico, para dar uma resposta. Tá. E isso é que às vezes pode desencadear uma situação agradável ou desagradável. Tá, perfeito. A Simone falou duas coisas. Primeiro que ela fez uma cirurgia de tímpano, de fechamento do tímpano há 40 anos. Sim. Bom, fez cirurgia há 40 anos, o zumbido tem 24, a cirurgia não tem culpa do aparecimento do zumbido, porque na linha do tempo passaram-se 16 anos, né, 26 anos de diferença. Tá? Não faz sentido. Então a vontade de chorar vem porque ela vai em médico e não vê solução. Aí tem a ver com o que você falou, né? A pessoa não vê solução. E se emocionalmente se sente inferiorizada, se sente infeliz, né? E isso só acelera, de certo modo só acelera, né, o processo. E sabe uma coisa que está me vindo de falar? É o que cada um considera solução. Né? Porque parece uma coisa simples, né? A solução é ele sumir, nunca mais voltar. É a cura, né? O sonho de consumo de todo mundo e nosso também. Sonho de consumo é cura de zumbido, tá?
E a gente, como faz pesquisa, sabe que ela existe para algumas pessoas e, portanto, não dá mais de ter que calar a boca na hora de falar não tem cura, né? Mas a cura ainda não é para todo mundo porque existe heterogeneidade de causas de zumbido e de meios pelos quais as pessoas que se curaram chegaram à cura, tá? Só que o que acontece, Simone? Você consideraria a possibilidade da solução? Ó, o médico, quando eu vou a médica, eu não vejo solução. Você consideraria a possibilidade de afrouxar o seu critério rigoroso de solução? Vou te explicar. Eu tenho muitos pacientes que melhoraram por volta de 50%. O 50% é a escala deles, assim, não, eu tô 50% melhor. Ou é na medição do volume do zumbido, na acufenometria. Então, o zumbido era 12 decibéis, baixou para 6, tá? Em um ou em outro critério, melhorar 50% já é algo que melhora demais, Simone, demais a qualidade de vida das pessoas que estavam com 100% de zumbido, tá? Então, veja se você estaria no ponto de negociar o termo solução para uma meta mais curta, que é o que eu venho fazendo na minha vida para tudo, mesmo que não tenha nada a ver com zumbido, né? Qual é o próximo passo? E não qual é o último passo onde eu quero chegar. Qual que é o próximo passo, tá? Vai me respondendo aí se você visualiza ou se você prefere manter assim, ou cura ou eu não vou ser feliz. Então, você pode fazer até analogia com a depressão. Quando a pessoa tem uma depressão e trata a depressão nunca volta para o zero. Nunca volta para o zero. Ela vai manter num estágio que você possa conviver com ela harmonicamente, dentro dos seus limites de tolerância que se tornam maior. Com o zumbido, deve, por analogia, acontecer a mesma coisa. O zumbido não vai voltar a zero. Ele vai voltar num nível que possa ser, digamos assim, absorvido naturalmente pela pessoa. Sair da frente e vir para o lado. Isso. Sair da frente e vir para o lado. 50% de melhora do zumbido equivale a ele já não está sendo o centro da minha vida. Quer dizer, eu não enxergo a vida através do zumbido. Se ele sai da frente, eu tô livre para viver a minha vida, mesmo que ele esteja presente. Veja se faz sentido para Simone, que está sendo a direcionadora aqui dessa resposta, mas se faz sentido para qualquer um de vocês, mesmo que não esteja chorando há 24 anos, tá? O Adonis falou aqui que faz sentido, porque no caso dele ele tem perda auditiva também. A Valquíria está perguntando se fibromialgia favorece o aparecimento do zumbido. Ó, zumbido e dor, assim, ó, assim, cerebralmente falando, zumbido e dor muito parecidos. Então, fibromialgia, sim, é um tipo de dor espalhada que aumenta a chance de ter zumbido. É aquilo que nós conversávamos também agora há pouco momento, né? O zumbido não é característico dessa geração atual. O zumbido sempre existiu no ser humano. O zumbido existe há 2 bilhões de anos, que é a época de surgimento do homem. Porque ele sempre teve problema auditivo. Peraí, desculpa, repete essa frase aqui que eu estava lendo um negócio. O que tem a ver o zumbido com o homem 2 mil anos? O zumbido é inerente ao ouvido, ao sistema auditivo do ser humano. E o ser humano surgiu há 2 milhões de anos. Então, 2 milhões de anos, sim. Então, a história vai mostrando que os personagens do passado também tiveram zumbido e conviveram com esse zumbido. Tá? Perfeito. O de 2 milhões, eu não posso botar a mão no fogo, apesar de eu ver a lógica na sua fala. Sim. Porém, gente, vocês sabem que o primeiro documento, o documento mais antigo que se tem notícia... Escrito, que se menciona o zumbido, é o papiro de Ebers, do século XVI a.C. Então, sim, já dá para dar uma corroborada boa nessa questão que, ó...
Tem muito tempo que o zumbido tá aí no mundo, né? Antes da escrita deveria ter também, né? Mas aí se perdeu no tempo. Porque é inerente ao próprio sistema auditivo humano, que foi evoluindo ao longo do tempo e foi mantendo determinados potenciais, que a gente chama de potencial de ação, né? Então... Com certeza. Vamos dar uma aliviada aqui com o J. Ramalho Oliveira, que escreveu aqui: meu abraço de congratulações pelo Dia das Mães, a doutora Tani e todas as mães do grupo. Querido, para você um outro abraço de congratulações, tá bom? Muito obrigada. Vamos para frente aqui. Tenho todos esses sintomas e mais a disfunção temporomandibular. Qual a interferência da DTM? Gente, é uma conexão muito direta. A articulação da mastigação, a articulação e a musculatura da mastigação e os dentes, todo esse aparato mastigador aqui é o vizinho da frente do ouvido, tem inervação conjunta, tem interação mais para cima em direção ao cérebro e sim, cada vez mais gente, dentro do zumbido, da hiperacusia, identifica ou totalmente ou parcialmente algo associado a essa parte da mastigação e ou da cervical, que são duas regiões que anatomicamente já trabalham numa certa simbiose. Muita interferência sim, tá? É que me parece que há uma correlação, pelo menos algumas pessoas que eu conheço, que tem zumbido e que tem... me fugiu a palavra... Do quê? Bruxismo. Bruxismo. Porque o bruxismo está relacionado a esse movimento mandibular. Uhum. A gente está vendo realmente cada vez... Bom, mais bruxismo de um modo geral, né? Já vem aumentando, o zumbido já vem aumentando. Em alguns casos, o zumbido e o bruxismo podem ter associação, né? Em outros, eles podem ser pano de fundo de uma outra situação, né? Então, um pode causar o outro, piorar o outro, influenciar o outro, vamos pensar assim, e às vezes eles dois são filhos de uma mesma mãe, vamos dizer assim, são irmãos, tem outro pano de fundo aqui. Acredito que meu zumbido vem em decorrência da vacinação do Covid. Se for em razão da vacina, o meu zumbido teria tratamento? Claudete. Olha, ouvi que pode ser, me soa redondo, porque eu vi casos de gente comentando de zumbido no dia que tomou vacina. Até pessoas que comentaram de zumbido 1-2 meses depois de tomar uma determinada vacina. Então, é viável? É possível? É possível, tá? Pra mim tá, como eu falei, soa redondo. Em geral, quando é pós-vacina ou pós-Covid, a gente a princípio está associando com a presença duradoura da proteína spike, fazendo estraguinhos progressivos, repetitivos nos vasos sanguíneos, provocando alterações então vasculares, dependendo da região, alteração de microbiota intestinal, das células do intestino, a possibilidade de fazer aumento de trombo, a possibilidade de engrossar, de aumentar o espessamento das artérias. E aí a gente sempre vem com o mesmo pensamento: como será que tá aquela arterinha que nutre o ouvido, que é um órgão o ouvido interno, né? Do tamanho de uma bolinha de gude, mas que não para nunca de trabalhar, 24 horas por dia. Como e o nervo óptico, como é que está? Nervo auditivo. Nervo auditivo. Então, como é que está essa nutrição do ouvido interno, onde estão lá 15.000 a 18.000 células ciliadas externas, mais as internas, mais as fibrilas do nervo auditivo, que daí sim vão formar o nervo auditivo que meu pai está mencionando aqui, que é o caminho para levar o que a gente ouve lá para o cérebro. Tá? Então, dentro dessa ideia da permanência da proteína spike por um tempo muito maior no nosso corpo do que outras proteínas de outros vírus conseguiram ser documentadas, faz com que sim, possa haver um estrago mais de médio para longo prazo. Então, olhar os seus exames de sangue, o seu exame de ouvido, com certeza, né? Audição, medição de zumbido, medição de sensibilidade a sons,
exames de sangue, incluindo vitaminas e minerais, incluindo provas inflamatórias, né? Então, enzimas do fígado, ureia, creatinina, ácido úrico, homocisteína, ferritina, PCR, VHS. Então, os exames de sangue que podem dar pra gente indícios se ainda tá rolando um processo inflamatório no corpo. Aí isso ajuda a gente a associar, ver se você fez uma hipótese correta e desinflamar o corpo, tá? Lembrando já que a alimentação é uma ferramenta muito boa para desinflamar o corpo e melhorar esses processos inflamatórios, tá, Claudete? A Simone voltando aqui, ó. Simone, dos 24 anos, fez a cirurgia, tal. Em 99, tive um estresse depressivo, fui tratada com frontal. Não foi nada longo, mas depois apareceu o zumbido levando ao longo do tempo. Ao longo do tempo foi aumentando e hoje tenho nos 2 ouvidos. Começou no direito. Olá, Simone, como você... Por isso que sempre vale a pena uma consulta com alguém que entenda. Porque quanto mais se puxa, mais vai vindo informação. Então lá, eu tô triste por causa do zumbido, não posso falar. Operei há 40 anos. Operar, tira da frente. Tira da frente, porque senão seria um zumbido logo no seu pós-operatório, tá? Aí, em 99, que tá fazendo 25 anos, 99, ó, você estressou, é o ano que minha mãe morreu e eu também tive zumbido, tá? Que é outro assunto que a gente vai deixar pra falar aqui. E o meu caso, pra quem não conhece, vai ser o exemplo de como o zumbido pode refletir sentimentos que às vezes você não tá consciente. Simone, se prepara, hein? Se prepara. Fala. Respirou fundo, fala. Esse é um problema complexo, realmente, porque sentimentos e emoções, eles se assentam em valores. E cada pessoa constrói ao longo da sua vida uma escala de valores. E nós vivemos de interpretação. Nós somos aquilo que o outro interpreta que nós somos. E esse processo de interpretação dispara a escala de valores. Porque quando você está sendo analisada, ou na sua anamnese, por isso que a anamnese como diz assim, é um instrumento de 2 gumes, né? Uma faca de 2 gumes, porque ela tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. E a pessoa, quando vai falar, essa é outra coisa curiosa. Você chega no médico, o médico diz assim, tudo bem? E você diz, tudo bem. Então, o que você veio fazer aqui, de certo modo? Porque você já vai preconcebida. De que alguma coisa não está bem. Então a sua ideia é que o médico vai se tornar você bem. Isso nem sempre acontece. Fundamentalmente porque todos os tratamentos indicados, os medicamentos indicados, são produtos da média de experiências feitas com pessoas diferentes, em situações diferentes. E quando você não está na média, aquilo não funciona. Aquilo não funciona bem. E isso é para qualquer tipo de doença. Então, tem um medicamento que faz bem para mim e para a mesma doença para você não vai fazer bem. E é isso que nós imaginamos que quando nós vamos no médico e o médico dá uma receita, dá um remédio, nós vamos ficar curados daquilo. Não, nós podemos acostumar o nosso sistema de análise crítica ser menos severo. Adaptar. Né? É isso aí. Então, olha só, na linha do tempo, quando vai puxando coisa aqui da Simone, 40 anos de cirurgia do ouvido, timpanoplastia, ok. 25 anos, 99, desse estresse depressivo que você usou frontal, 24 anos de zumbido. E de um emocional abalado no vínculo com o zumbido. Tá? Então tá muito na linha do tempo, tá muito mais pertinho o aparecimento do zumbido, desse estresse depressivo do jeito que você chamou, com o uso do frontal, do que lá com o seu passado físico, vamos dizer assim, da parte do ouvido que perfurou e depois fez timpanoplastia com anos de antecedência. Veja se vai fazendo
sentido para você, E tá? por quantas crises emocionais ela passou durante todo esse tempo? Isso também é um fator que se soma. Então, a questão, ó, eu vou contar para vocês de um jeito bem resumido aqui, ó. De um jeito bem resumido, por que que o meu zumbido foi um exemplo muito impactante do que pode estar por trás, tá? Então, 99, esse mesmo ano, 25 anos atrás, esse mesmo ano que a Simone começou com o zumbido dela, que dura até hoje, eu comecei com o zumbido logo depois que minha mãe morreu, tá? E ela morreu de um negócio que a gente fala que só médico e parente de médico tem as coisas esquisitas, tá? Era um tumor de intestino com uma manifestação muito diferente. E por isso ele passou batido, tá? Só que qual que é o negócio curioso? Isso foi há 25 anos atrás. Quando que eu comecei a estudar zumbido? Há 30 anos atrás. Ou seja, quando eu comecei no meio da USP, onde todo mundo é acadêmico, cientista, eu comecei do jeito deles, do jeito que o meio se mostrava para mim. Ó, que hoje eu penso assim, ó, completamente dentro da caixa do rigor da ciência. Nada contra a ciência, mas ela é tão rigorosa que não dá para você se desviar. E hoje eu tenho tanto orgulho de ser uma cabeça mais aberta. Eu não parei de pensar cientificamente, mas eu passei a aceitar outras coisas que fazem muita lógica, tem muita coerência, mas ainda não foram devidamente comprovadas cientificamente, ainda não são consenso, porque para ter consenso em ciência, gente, mas é muita demora, eu não tenho esse tempo, tá? Então, só para vocês entenderem o meu contexto, 5 anos de zumbido, assim, ó, na caixa, só aceitando coisas físicas de zumbido, minha mãe morre e eu tenho zumbido no ouvido esquerdo. Como é que eu vou olhar para isso? E olha que eu tava tão na caixa, não passou pela minha cabeça que o zumbido poderia ser um sinal de algo que eu tivesse sentindo. Não passou. Eu precisei de uma amiga minha num curso para falar: Tani, você não acha que isso aí pode ser por causa da morte da sua mãe? Não é uma crise emocional? Foi uma puta crise. Uma crise. E olha assim, e que crise que foi, Simone? Presta atenção no... Porque falar também de emocional hoje me parece tão vago. Estresse me parece um negócio tão vago que eu gosto de cavocar, porque senão a gente não vai pra cura, tá? Então, o que que eu fiz quando minha mãe morreu? Eu fiquei dura que nem a pedra. Eu congelei o coração e falei: não quero sentir essa dor. E ainda falei assim: não posso ficar que nem meus pacientes, porque eu já atendia gente grave, 5 anos de experiência, né? Eu congelei o coração e ainda falei: eu preciso ajudar meus irmãos, quer dizer, justificativa, né? Eu preciso ajudar meus pacientes, eu não posso cair. Que foi isso, na verdade? Eu decretei quando ela morreu. Tá? Eu decretei isso. Não vou sentir nada. E dá pra gente não sentir? Não. Dá pra gente não sentir o luto da perda da mãe? Socorro! Que ingenuidade que eu tive olhando pro caminho que eu escolhi fazer. Ai, não quero sentir essa dor. Travei tudo. Meu, pensa num negócio que tem força de explosão e tá lá sob pressão. Tem que sair por algum lugar. Tá? Então, hoje, o jeito de eu olhar a minha história, bem, lógico, tem muito de interpretação. O zumbido do lado esquerdo. Que, como eu estava falando, precisei de uma conversa com uma amiga no meio de um curso para falar: Tani, você não acha? Na linha do tempo faz sentido. Nem parecia que eu tinha a lógica que eu tenho. Nem parecia, tá? Então, como a gente fica às vezes abalada, Simone, tá? De novo, tá? Lembrando aqui que a gente tá falando com você amorosamente, tá? Pegando o seu exemplo, juntando com o meu. E aí eu fui pra terapia um tempo depois, mas eu não fui pelo zumbido, eu fui pra lidar com o luto. Porque, pai, na minha cabeça, perdi minha mãe, tô triste. Faz sentido pra vocês? Tô triste. Era um tumor com uma manifestação diferente.
Mas, gente, eu não tava só triste. Eu tava culpada. Culpada. Como assim? Eu já era médica. Minha mãe com tumor de intestino, eu nunca percebi. Aí ela foi ter metástase no fígado, compressão do pulmão. Eu nunca percebi. Como assim? Eu fiquei indignada. Eu precisei da ajuda da terapeuta para me mostrar, porque eu travei tudo num bloco. Quem tá se reconhecendo aqui no meu comportamento, mesmo que não tenha zumbido, né? Quem tá se reconhecendo, perdeu alguém e bloqueou. Nossa, como vocês já se falaram. Ó, quanta gente já entrou aqui, já falou. Então, a ideia é que ingenuidade. Mas a terapia, Simone, me fez ver que a culpa era um negócio muito maior que eu não quis entrar em contato, né? E a outra é uma sensação de abandono que hoje eu entendo como sendo algo visceral, tá? Acho que nada menos do que isso. Porque dentro da terapia apareceu essa questão, né? Do quanto a ida da minha mãe tinha me deixado sozinha. Mas eu não estava sozinha. Eu tinha outras pessoas, inclusive meu pai do lado, meus irmãos. Mas eu me sentia sozinha. Então não interessa o contexto, interessa a minha interpretação, tá? E daí, mesmo sabendo, eu não tô sozinha, o sentimento dominou. Que sensação de abandono. Por isso eu falo hoje, para vocês me entenderem aqui, do porquê que eu dou valor para os sentimentos. Porque o que a gente conscientiza é um nada perante o que a gente reprime. E o que reprime é o que precisa ver para liberar, para se curar. Então, Simone, só para fechar aqui, lembrando que a gente está num grupo de apoio, a gente não está numa consulta, a gente não está avaliando sua parte médica, sua perda de audição, a correspondência com o zumbido, a gente só está contribuindo com aquela parte minúscula do problema que você teve a oportunidade de soltar aqui para a gente fazer comentários, tá? É uma tentativa de contribuir com o nada, deixando vocês com o meu exemplo, para que isso fique nítido para vocês, tá? Na época, como eu não me toquei que podia ser emocional, eu fui para audiometria, fui para exame de sangue, eu só não fui para ressonância magnética. E tava tudo normal, tá? Então, voltando para a história, a hora que a terapeuta cavucando e liberando, foi me mostrando essas coisas, eu falei, gente, mas eu preciso pensar diferente, eu vou mudar o sentimento, né? Foram 5 meses de terapia e eu pedi alta porque essa mulher fez uma transformação em mim e no segundo mês de terapia o zumbido já tinha sumido. Então, como eu não fui para terapia pelo zumbido, mas fui pelo luto, pela dificuldade de encarar essa culpa de ser médica e não ter percebido, e dessa sensação de, nossa, tô sozinha no mundo. Pode ser que muitos de vocês sintam o que eu senti também, tá? Então, já fica aí a possibilidade de identificar questões profundas que a gente pode ter com os nossos familiares que às vezes não estão claros, né? A Sônia, que a gente tinha oferecido ajuda ali, acho que ela sumiu, né? E tá tudo certo, mas ela era um exemplo que estaria falando pra gente de conflito de expectativa com a mãe, que estava numa crise e o zumbido dela piorou, né? Mas enfim. Porque ela passou a interpretar exatamente a crise da mãe e isso acabou com a expectativa de alegria que deveria ter no dia, né? Mas eu estou falando novamente da personagem aí de Simone que nós estamos discutindo, que ela falou de que antes... A gente não brindou. Então vamos brindar. Brinde com água, chique no último. Que antes do zumbido ela tinha depressão.
E a depressão é uma coisa terrível, emocionalmente, né? Porque é aquilo que você quer sair, mas não consegue. Tá? Então, todo dia que você acorda, que você quer se livrar da depressão, ela te mantém ativa. Né? Então, é um evento de natureza emocional também muito forte, desperta crises emocionais violentas, dependendo da escala de valores da pessoa, né? Mas pegando o seu paralelismo, né? Tipo, a depressão é difícil, como o zumbido da Simone é difícil, e às vezes a gente não sabe quem veio antes, o ovo ou a galinha, e duas coisas difíceis vão se retroalimentando. A permanência do zumbido piora a depressão, e depressão por coisas da vida pioram o zumbido. E a duplinha segue aí com a pessoa por anos a fio, tá? Mas, de qualquer jeito, Simone, é o que vai aqui a dica que a gente pode dar. Vamos olhar para isso, não só para o zumbido, né? Vamos ver se faz sentido para você afrouxar um pouco o rigor do que você considera a solução, se você ficaria tranquila em aceitar primeiro uma melhora de 50%, olhar para as emoções outras que não sejam a presença do zumbido, que podem ser parecidas com você, que podem mexer com você de maneira parecida com o que o zumbido mexe, para que você tenha uma libertação, né? Que foi o que aconteceu comigo. Libertação dos sentimentos nos quais eu estava presa. E pior, se eu não tivesse feito terapia, eu ia só achar que, nossa, tô triste porque minha mãe morreu. E eu ia ficar no superficial. E talvez o meu zumbido não tivesse desaparecido. Então, como foi em 99, ele apareceu e sumiu em 99, são 25 anos. São 25 anos sem zumbido, tá? Eu falo que esse ano de 2024, olha só, eu tenho 3 comemorações com números bonitos. 30 anos de trabalho em zumbido, comecei em 94, né? 25 anos de cura do zumbido e 15 anos do Instituto Gansanches, meu xodózinho, que ontem a gente comemorou, né? A gente inaugurou o Instituto 11 de maio de 2009, né? Então são 3 números fortes, bonitos, aí que tem muito a ver, né, em etapas diferentes com a minha vida profissional aí, a minha experiência com o zumbido. A Cláudia e a Heloísa estão falando que estavam se identificando comigo, né, nesse jeito de trava o coração, que eu não quero sentir esse negócio, né? Enfim, olha, isso aí no fim me ajudou tanto a reconhecer outras pessoas que começaram a ter zumbido depois de perder alguém querido. E a gente teve uma oportunidade de chamar uma estrela aqui, o ano passado, retrasado, que começou o zumbido depois de perder uma gata, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É só pra gente ver o quanto o sentimento de perda, não interessa do que ou de quem, isso é perda de um cargo no trabalho, se é uma perda de um animal, se é uma perda de uma pessoa, é uma perda de outra parte de saúde, de outra parte do corpo, né? Uma perda financeira, o quanto a perda pode mexer com a gente, talvez não só pela tristeza, que é a única coisa que eu tive condição de associar quando minha mãe morreu, né? Então aquela frase, o buraco é mais embaixo, né? Olha aqui, ó, a Sônia voltou. Sônia, te agradeço. Eu, não por ter perdido, mas por um sentimento de culpa muito grande. Novamente a emoção está presente. Ô Sônia, me conta uma coisa. Qual que seria o cenário ideal para você num Dia das Mães? Se você fosse rebobinar o filme para hoje às 6 da manhã e começar tudo de novo, qual seria o cenário ideal que você poderia fazer? Tá? Então você falou assim, eu não fui bem recebida porque ela estava em crise, tá? Ok, entendo. Isso me transmite a sensação de, nossa, como você queria um abraço e um colo, mas ela não estava bem e não foi possível
acolher, dar atenção, valorizar a sua presença do jeito que você gostaria. Veja se é nessa linha, tá? Excelente suas colocações, me fez lembrar de coisas. Vou procurar terapia também. A Simone, pai, olha lá a Simone falando, excelente suas colocações, me fez lembrar de coisas. Ai, querida, você me deixou aqui com um negócio que eu amo, sensação de missão cumprida. É por isso que a gente vem, é por isso que a gente coloca o coração todo domingo aqui nesse horário para fazer um trabalho que vai muito além do físico, vai muito além de falar do conhecimento científico, vai exatamente aonde tem que ir, vai fisgar o que está no profundo e botar na superfície para que a gente tenha mais clareza. Simone, nossa, que delícia, muito obrigada por essa resposta. Afinal, você podia ter ficado quietinha, mas num equilíbrio lindo de troca de relacionamento, você nos informou que a gente colocou alguma coisa aí pra você. Muito obrigada. A Karen Onofre, a sua amiga que você nem sabe quem é ali, ó, fonoaudióloga, fez a minha mentoria de hipersensibilidades auditivas. Olha o que ela tá falando. O meu zumbido tinha aparecido também com o falecimento da minha mãe há 14 anos. Olha ela validando que esse negócio é mais comum do que o que a gente imagina. E assim como não lembro quem foi que falou da vacina, que fez a associação com a vacina, vale a pena cada um de nós que está aqui fazer associação. Eu perdi alguém importante para mim algum tempo antes do aparecimento do zumbido. Então a Karen foi há 14 anos. Cheguei a fazer terapia e até hoje não retornou. O meu medo era do zumbido voltar depois da perda do meu pai há 15 dias. Karen, agora entendi. Então você teve um zumbido na morte da sua mãe, mas sumiu com terapia que nem o meu. Entendi. E você tá num luto de novo. Tá num luto de novo e teve, lógico, muita coerência, o receio do seu zumbido reaparecer. Hashtag só que não. Faz sentido pra você? Total. Olha, porque quando a gente diz que, de certo modo, o zumbido, ele não desaparece. Ele estava registrado no cérebro, então ele fica lá, digamos assim, esquecidinho. Mas ele pode ser reativado por algum outro estímulo. Igual ou diferente do que causou a primeira vez, né? Então ele pode sair da frente e vir para o lado, fazendo a analogia do começo, ou pode até vir para trás, né? E pode, de fato, pode voltar. Pode não voltar nunca mais, mas existe sempre a probabilidade de ter um estímulo que vá trazer ele de volta. Tá, então, olha, Kari, o que me vem aqui na mente é o seguinte, eu aprendi coisas sobre a morte que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais. O que morte provocou aqui dentro e que eu olhei, escancarei e me libertei, nunca mais vou esquecer o que eu aprendi. E depois que minha mãe morreu, outras pessoas queridas morreram. Meu zumbido não morreu, não voltou, né? Então, talvez na terapia eu tenha ressignificado não só o vínculo com a minha mãe, e sim o vínculo com mortes, de um modo geral. E daí, morte passou a ser um evento sem o poder de fazer recair zumbido. Tristeza, ok, mas sem o poder de fazer o estrago que fez naquele exemplo da morte da minha mãe. Tá? Talvez porque coisas em mim foram trabalhadas, e a vantagem da terapia, né? Tem coisa que a gente aprende, bota pra dentro, incorpora e pronto, segue diferente, né? Faz sentido? Total. Porque, que bom, você tá concordando hoje comigo, né? É que nós não aprendemos a lidar com morte. E a coisa mais trivial, que vida e morte caminham juntas. Né? E seria tão fácil fisicamente entender isso. Mas, novamente, a questão emocional
é que é complexa, porque nós não fomos treinados para perdas. Nós só gostamos de ganhos. Isso, e daí perda, morte devia ser um assunto da escola. Que nem português e matemática, porque criança absorve tudo de uma maneira muito mais simples e fácil e rápida, né? A gente está acostumado com ganhos. É ótima colocação. Que bom. A Simone está falando de novo, ó. Feliz com a ajuda de vocês. É um alerta para mim. E a Sônia tá falando assim que ela tá aqui, só que a internet tá ruim. E por isso que ela não se manifestou para entrar com a gente aqui. O que é comum a internet ultimamente. Certo. Tá tudo certo. Que mais? Bom, já deu o nosso horário aqui. Você falou do sentimento de culpa. É isso que tá sendo muito forte. Ô, Sônia, é culpa sua em relação à sua mãe, provavelmente, certo? Como era culpa minha em relação à minha mãe. Tá? Culpa fica de mão dada com ressentimento. Elas caminham junto, por isso é que se retroalimentam. Veja o quanto vale para você uma outra coisa que fez muito efeito terapêutico em mim. Não foi lá na morte da minha mãe, porque eu não sabia isso. Lá foi a terapia, tá? Mas hoje tem um negócio profundo que chama o Ho'oponopono, tá? Que pra mim, pra outras coisas, pensa no negócio terapêutico que eu aprendi e acabei fazendo sozinha. É a força de uma sequência de 4 frases, que tem muita coisa por trás e que a gente não tem tempo para falar hoje, tá? Mas é a sequência que eu tenho certeza que muita gente aqui conhece. No seu caso, seria você ou presencialmente com a sua mãe, ou sozinha, só mentalmente, você se preparar para falar essas frases sentindo, assim, ó. Eu tô no palco, é a minha cena, eu vou sentir. Não é eu tô sentada na última cadeira do teatro, não. Eu tô no palco. Eu sinto muito. E aqui no eu sinto muito é por tudo. Você pode nomear se você quiser, por isso que eu falei, pelo que você falou, pelo que eu reagi mal. Eu sinto muito, o vago, o completo, tá? Me perdoe, tá? Perdão, gente, hoje eu acho que é pra gente grande. E lá atrás eu não tava preparada pra perdoar, não, tá? Hoje eu te digo que eu perdoei tudo e todos. E isso faz uma diferença de leveza na vida que eu recomendo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grata. Eu te amo, gente. Eu te amo. Até hoje eu fui buscar um colo. Eu queria muito que você tivesse me recebido bem. Eu te amo. E eu sou grata pela oportunidade de ter sido, estar sendo sua filha. Eu sou grata. Porque ela tá te ensinando coisa, reagindo do jeito que ela tá reagindo. Então, quando a gente... sabe, fala isso com vontade, dá um alívio que vai ser minha recomendação final para vocês, tá? Faz sentido aí, gente? Uma live que a gente entra no conhecimento físico, na ciência, mas entra nos sentimentos, porque são eles que guiam a nossa vida. São eles que determinam se a gente vai passar batido com um zumbido, com uma hiperacusia, com uma misofonia, ou se a gente vai ter uma vida paralisada pelo zumbido, pela misofonia ou pela hiperacusia. É o jeito que a gente administra sentimento. E mesmo quem é muito racional, mesmo quem é muito racional tem sentimentos. Juro. E ó, só pra brincar que a minha mãe era mega emocional, não era? Muito mais emocional do que racional. Meu pai, muito mais racional do que emocional. Eu me considerava um meio a meio, só que eu vi depois que eu era muito mais racional que nem meu pai. Hoje eu olho pro meu pai, hoje eu olho pra minha mãe e eu penso, eu definitivamente sou uma mistura dos dois. Não só na genética,
mas na forma de equilibrar isso daqui. E eu precisei tomar umas porradas da vida muito fortes para me dar o direito de fazer diferente. Então, Simone, de novo, Sônia, de novo, o Adonis, de novo, e todo mundo que fez pergunta que eu cheguei a responder. Se permitam entrar em contato com os sentimentos e ver o que pode estar rolando para os casos de sintomas que vocês vão buscar ajuda, que vocês fazem tratamento direito, ou seja, vocês fazem o seu papel muito bem e nada dele melhorar. Olha para aquilo que muitas vezes você está se negando a entrar em contato, porque pode ser que assim como foi no meu caso, pode ser o caso de vocês, achar um caminho que além do medicamento, além da ajuda médica, leve vocês para um processo de melhora gradativa ou total, tá bom? Faz sentido aí, pai? Mas, e ao se despedir, que você disse que já passamos do tempo, lembrar que a mãe não deve apenas comemorar hoje como Dia da Mãe, porque a mãe é muito especial. De todas as mulheres entre 12 e 45 anos, com capacidade de engravidar e ter filho, só 17,8% o fazem. Então, vocês são realmente a essência da evolução humana. Nós, né? Nós todos. A essência da evolução humana. Não principalmente a mulher, porque é a mulher que escolhe o filho. É a mulher que escolhe o filho. É ela que... o óvulo dela que escolhe o espermatozoide que vai engravidar. Então, é uma proeza realmente fabulosa da natureza. Parabéns. Muito bom. Essa explicação fica para uma outra live, né? Para fechar aqui, ó, sensacional, emocionei muito. Sônia, que bom, também fico contente. Emocionou? É isso. Vai ler sobre o Ho Oponopono do jeito que eu falei, tá? E como faz sentido, Karen Onofre, olha, e que você possa passar por esse período de luto aí de uma maneira mais fácil, mais compreensiva do que foi o luto da sua mãe, tá bom? Gratidão sempre, fez muito sentido, faz total sentido, doutora. Somos sentimentos, corações, etc. Sentimentos e sensações tocam fundo, cristalização em nosso corpo. Seu pai é uma simpatia, doutora. Deus abençoe. Aqui a Ninha, que bom, gente. Então, mais uma vez, gratidão pela presença de vocês, gratidão por essa troca, porque... como é bom um relacionamento onde a troca é equivalente, tá bom? O sentido da vida é a troca de informação. É isso aí. Então, bom resto de domingo. Aproveitem para celebrar o resto, essas horinhas, nem que seja aqui em pensamento, tá bom? Beijo, até domingo que vem. Tchau, tchau.